Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, por mais essa reunião aqui do Sarça, Senhor, e que estamos aqui para estudar, Senhor, ler a Tua Palavra e crescermos juntos, meu Deus, como uma unidade. Obrigado, meu Deus, pelo aprendizado que temos tido juntos, Senhor, pela oportunidade de crescer, Senhor, pela oportunidade de falar com o Senhor, de aprender mais do Senhor através disso e na esperança, meu Deus, de que esse conteúdo que estamos gravando aqui, Senhor, possa impactar muitas outras pessoas, meu Deus, e fazê-las verdadeiramente entender o quão rica é a Tua Palavra e o quão grande, Senhor, é a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos, obrigado por mais esse dia que está encerrando também. Pedimos ao Senhor o seu direcionamento em relação a mais esse episódio, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um Versículos Tarja Preta do Sarça Podcast, Ministério Sarça Ardente. E hoje nós vamos debater aqui o versículo Romanos 7:19. Um versículo que até quem não é cristão, acho que até conhece, né? Um versículo bem polêmico, né? E tal, que retrata, né? Uma situação em que Paulo aparentemente parece que está falando que não consegue parar de pecar, é isso? Tá aí, você quer falar alguma coisa, né? Porque você que fez a chamada a respeito dos questionamentos em volta desse versículo aí, no caso, né? Quais são as coisas que geralmente mais as pessoas tendem a pensar e o que é mais debatido em torno desse versículo? Fala aí pra gente. Boa noite, galera, quem tá ouvindo a gente aí no podcast, né, posteriormente, também quem tá aqui. Eu acho que não é só o versículo, nessa questão de Romanos 7, na verdade é um capítulo como um todo. O pessoal gosta muito de pegar esse capítulo, né, pra dizer que a gente ainda é pecador, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, né, então é tipo assim, o pecado ainda tem de certa forma domínio sobre nós, ainda somos controle, né, exatamente, e precisamos nos esforçar, né, enfim, acaba pegando esse capítulo, na verdade, todo, principalmente esse versículo, para trazer uma visão bem legalista da questão. E inclusive pegam também para ir contra, né, quem fala, né, que nós já somos livres do pecado, etc, né, falam que não, que Jesus morreu na cruz e tal, mas ainda assim precisa daquele esforço, porque o pecado ainda, né, é algo extremamente presente, algo que nos controla, a gente tem que morrer para nós mesmos todos os dias, é essa questão, né, e esse é o versículo, assim, central, né, que eles pegam, mas eles pegam o capítulo todo em si. Exatamente. E aí, realmente, eu conheci esse versículo particularmente quando eu vi os debates, né, no meio do calvinismo, né, que eles usam muito esse versículo de Romanos para sustentar a tese calvinista de que o ser humano ele não tem escolha, livre-arbítrio, né? Porque Paulo, por exemplo, está dizendo aquilo ali que, né, o mal que eu não quero fazer eu faço, né? Então, ou seja, eu estou predestinado a fazer aquilo, eu não consigo não fazer aquilo, né? Porque foi determinado, né, uma ação determinista sobre mim para fazer aquilo e tal, etc, entendeu? Então, como se fosse uma questão assim, como se não tivesse, né, uma escolha de não fazer assim alguma coisa nesse sentido, né? Eles usam bastante esse versículo para poder embasar a tese de não existência do livre-arbítrio, né? E eu conheci esse versículo mais por conta desses debates assim, né, e tal, que eu já vi por aí. E vocês aí, pessoal, vocês conheceram esse versículo por meio também de alguma treta na internet, ou de repente alguma discussão com alguém, ou enfim, como é que vocês conheceram esse versículo? Ou de repente lendo a Bíblia mesmo, né, e tal. E aí, fala aí, galera. A primeira vez que eu ouvi esse versículo, nunca me esqueci, né? Eu devia ter entre 9 e 11 anos aí, nessa faixa de tempo. Era sempre muito falado e sempre chamavam muita atenção para aquelas situações em que você acabava fazendo alguma coisa que magoava alguém, mesmo sem ter intenção. Por exemplo, você tá num dia ruim e você acaba descontando essa frustração, essa raiva em alguém que você gosta, coisa que você não tinha intenção de fazer, mas acabou fazendo. Então, o contexto geral em que eu já ouvi tratarem esse versículo não era no sentido de falar que nós somos pecadores exclusivamente. Realmente tocavam nesse ponto, mas era nesse sentido de que, poxa, mesmo sem querer, eu peco contra alguém. Mesmo sem querer, eu machuco alguém. Então,
A visão que eu sempre tive desse versículo é essa. Minha vez, quando eu ouvi esse versículo, foi bastante, como posso dizer, parecia uma desculpa, sabe? Tipo, da pessoa, ela pegava e falava, se nem Paulo conseguia, imagine eu, né, que sou normal, como se Paulo fosse um super santo, né, ali, o Transformers do cristianismo e tal. Cara racionalizando, né? Ele geralmente, o pessoal, eu via sempre, quase sempre nesse contexto. Mas nem Paulo, né? Paulo que é Paulo, falava que ele não conseguia fazer o bem, imagine eu. Eu ouvia bastante nesse contexto aí, na época. Então, no meu caso, você já sabe de onde a maior parte das minhas visões vem, né? Enfim, eu não posso deixar de falar do, para vocês, famigerado cura interior, né? Enfim, né? Por essa teoria, por essa vertente, o que Paulo está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que, apesar de ser servo de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, a alma dele ainda passava por certas dificuldades, uma vez que a alma, às vezes, ela parece ter vida própria, sabe? E, nesse sentido, a ideia dele seria expressar diante de Deus e diante dos irmãos em Cristo que ele não era um super-humano, ele ainda era um humano, e como tal também enfrentava dificuldades. Eu discordo um pouco da visão do cura interior que o Gabriel explicou. Por quê? Por causa do versículo que é no versículo 1 do capítulo seguinte. Eu vou ler aqui, que é o capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Perceba a primeira palavra que ele fala, agora. Ou seja, eu acho que muitas pessoas esquecem, né, que os livros que nós temos na Bíblia, eles não eram separados por capítulo, né? Não era tipo assim, vou estar escrevendo aqui, então vou escrever o capítulo 1, agora vou escrever o capítulo 2. Não, era uma carta. Isso aqui é uma carta. Então, os capítulos, eles são separados só para melhor organização. Então, Paulo estava fazendo um pensamento contínuo. Então, não acredito, né, que Paulo estava falando ali no capítulo 7, ele estava falando da condição atual dele. Ele estava falando ele antes, do ele sobre a lei, sobre o regime da lei. Mas aí depois, no capítulo 8, ele começa a falar agora da realidade em que ele está inserido agora que ele já aceitou Jesus. Mas pode falar aí, Aleph. Aonde você viu aqui que você acredita que ele está falando dele do passado, né? A versão dele do passado. Ora, primeiro ele começa a falar sobre a lei. O início do capítulo é sobre isso. Ele vai falar sobre a lei e ele vai falar inclusive sobre a questão do casamento, né? Que tipo assim, se você está ligada, a mulher está ligada pela lei ao seu marido, mas quando o marido morre, ela está livre para se casar novamente. É a mesma coisa em relação ao evangelho. Aqui, ó, no capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, não da maneira antiga, segundo a letra. Ou seja, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para viver agora outra aliança, que é a nova aliança, a aliança da graça. E aí depois ele vai começar a explicar essa questão, essa relação, né, da lei com o pecado. E aí ele vai começar a falar, a lei é boa, o mandamento é bom, ele é justo, ele é santo, mas o que é a lei? O que o pecado, né, utilizando a lei, causou em mim? Aí ele vai começar a falar, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o meu interior, o meu espírito, ele anseia por Deus, ele anseia ele ansiava, né, por algo, né, como hoje em dia a gente fala muito, sempre tem um vazio dentro de todo ser humano que só Deus pode preencher. Então ele vai começar a falar sobre isso, ele vai falar sobre muitas coisas do antes. E aí, continuando no capítulo 8, a partir do versículo 1, aí ele já vai mudar. Mas agora, não existe nenhuma condenação sobre mim. Agora, em Cristo Jesus, eu fui livre dessa lei que me aprisionava. Aonde está isso daí? Esse mais agora aí que você falou? Acabei de ler, mas vou ler aqui novamente. Romanos 8, no versículo 1. Agora,
pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O capítulo 8, como eu expliquei aqui anteriormente, né? Isso é uma carta, então os capítulos eles só são divididos para organização, mas isso aqui é algo contínuo. Paulo vai fazer um pensamento, então a gente não pode ler tipo assim, o capítulo 7 é uma coisa, o capítulo 8 é outra. Não, ele está continuando um pensamento. Assim como numa carta não tem divisórias, né? Mas aí existe um ponto. Nesse caso aí, pela visão do cura interior, Paulo não está falando de condenação não, tá? É até um ponto assim que eu percebo que de fato, porque eu também tinha, né, quando eu entrei. Mas depois que eu ouvi as explicações deles, pelo menos dentro dessa perspectiva, eu deixei de ter dúvida. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que na vida cotidiana humana dele, ele tem dificuldades. O que não colocaria do ponto de vista de salvação ele em risco. Salvo ele está. A questão é, ainda existiriam dificuldades na alma dele que ele encontraria e que precisaria tratar, justamente para que ele pudesse levar aqui na Terra uma vida melhor. Mas, repito, isso não colocaria em xeque, em risco, a salvação dele. Ou seja, ele não correria o risco de, como a gente comentou num Sarsa passado, né? A possibilidade aí de ter o espírito dele sendo retirado, né? Conforme Davi fala naquele salmo que a gente discutiu ali o contexto, sabe? Desse risco não correria, só para deixar isso claro. Mas eu acho que não tem sentido, porque Paulo ele coloca no versículo claramente a seguinte frase: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, é como se ele estivesse preso, ele fosse escravo, ou seja, ele não tivesse como fazer a sua própria vontade, ele tem que fazer a vontade daquilo a que ele está escravizado, sendo que nós, a partir do momento que somos salvos, somos livres da escravidão do pecado. Então agora o pecado já não tem domínio sobre nós. Então, mas é interessante que assim, ainda o 8 ele falando que nossa, mas agora, né, não estamos livres da lei, né? Ainda que haja essas afirmações dele no 8, né? Ainda assim parece muito que no 7, no capítulo 7, ele está falando de uma forma presente, nesses versículos aqui 16, 17, né, 18 e tal, entendeu? Aí, e também pode dar a entender que é como se, tipo assim, no espírito nós somos livres da lei, mas a carne ainda continua presa à lei, sacou? Como se ele estivesse falando da carne dele. Vocês acham que pode ser possível isso daí? Sim, a nossa carne ainda não foi glorificada. Então sim, na nossa carne ainda há desejos carnais. Mas o problema mas pode-se dizer que a carne ela está presa ainda na lei? Não. A carne ela está escrava. Isso a carne, eu tô falando. Não. Não, a gente foi levantar uma nova tese aqui. Tô levantar uma nova tese. Não faz sentido a nossa carne ser escrava e o nosso espírito não ser escravo, entendeu? Porque senão a gente não teria escolha, como ele coloca nesses versículos. Mas se a gente é espírito, se o espírito determina quem somos, né? Pode-se dizer que sim, agora temos, entende? Talvez que não antes, porque o espírito estava caído, aí sim a carne, né, e tal, tudo tava zoado, a né? minha carne ser escrava e o meu espírito que sou eu não sou escravo. Quem é escravo sou eu. Mas por que a carne o tempo todo aí, né, por exemplo, né? Porque aparece, a nossa carne ainda é caída, o nosso espírito foi renovado, mas a nossa carne então ela ainda... Então, mas essa carne caída não seria o mesmo que ela é escrava ainda do pecado? Não, porque nós, como pessoas, nós e nosso espírito já somos livres, nós temos escolhas, nós podemos escolher não Mas eu não pecar. estou falando que você escolhe pela carne, eu estou falando que a carne é como se fosse a carne, né, cara? Como é que eu devo dizer? O versículo 25, Thaís. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ih, rapaz, não tinha lido isso não, mas ajudou. Complicou, então, na realidade. Ué, eu nem saberia qual livro e capítulo mesmo aqui? É o Romanos 7. 25. Olha, eu disse que eu mesmo não saberia responder essa pergunta se a nossa carne é ou não ainda escrava da lei. Mas se está escrito aqui, da lei do pecado, então Mas nós e nosso espírito não somos mais escravos. Então, deixa eu só fazer uma associação aqui. Aí eu dou a cara a tapa pro Mateus se ele quiser dizer que eu tô errado, mas vamos lá. Por que Paulo estaria usando lei do pecado, lei
do corpo, parará pororô. E isso precisa ter uma associação com a lei do Antigo Testamento. Será que não seria só uma palavra para fazer uma associação para eles entenderem, mas não no sentido de, não, quando eu estou me referindo à lei do pecado, eu estou me referindo à lei de Moisés? Precisa significar ambas as coisas ao mesmo tempo? Eu acho que faz sentido que ele tá, quando ele fala lei do pecado aqui, ele está se referindo à lei mesmo, a lei que ele está construindo no pensamento dele aqui no versículo 7. Quando ele fala da lei o tempo todo. Quando ele fala lei aqui, né, até porque a lei veio para poder pontuar coisas a respeito do pecado, então acho que dá para usar esse adjetivo também, né? Lei do pecado também, né? Eu acho que faz sentido porque ele coloca o seguinte: a lei, ela é santa, é justa e é boa, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em nós todo tipo de cobiça. Tá? Deixa eu ler aqui o versículo. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Então, tipo, você abre uma porta e a porta tá escrito não entre. Automaticamente você vai querer entrar na porta pra saber o que tem lá dentro. Entendeu? Então, tipo, não é que a lei é ruim, não é que a lei é pecado, a lei não é pecado. Mas por meio da lei, o pecado tomou ocasião e despertou em nós todo o tipo de cobiça, todo tipo de coisa. Você tá dizendo então com isso que essa coisa que está sendo despertada é a carne da pessoa que está sendo despertada para isso? Sim, ué. Então não necessariamente ela é escrava, mas está sendo despertada apenas. Sim, porque se a gente for olhar, eu não me lembro exatamente onde tá, mas em certo livro da Bíblia, desculpa, eu não lembro a referência, foi falado, eu acho que através de Paulo, dizendo que, se referindo, se não me engano, a Moisés, né, que era, nas palavras do autor, humano e sujeito às mesmas paixões que nós. Então, quando ele se refere, quando ele fala sobre isso, ele tá dizendo que, aí entrando muito em concordância com o que a Thaís falou, a nossa carne, por não ter sido glorificada ainda, ela está, sim, sujeita a todo tipo de fraqueza. Doença, tentação, tudo isso. Esse sujeito me parece uma subordinação, sacou? Tipo, uma coisa que não tem como, né? Tá numa condição que não tem como você mudar ali, entendeu? Menos que haja, né, então, o que vai acontecer, né, e tal, no futuro, né, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, tipo, uma coisa que eu sempre aprendi desde criança é que você só, vamos colocar assim, diminui a carga do peso da sua carne, fortalecendo seu espírito. Então, você quer fugir, você quer, vamos colocar assim, ficar mais vacinado, por assim dizer, contra as tentações da carne, fortaleça seu espírito, porque senão, né, você não vai ter as armas que você precisa, vamos colocar assim, não vai estar afiado com as armas que você já tem, né, para poder lidar contra isso. Mas eu tenho uma dúvida. O versículo 19, por que então que Paulo fala isso? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então Paulo, ele tá falando que ele não conseguia fazer o que ele queria, que ele era escravo do pecado, ele era escravo da carne dele. Eu acho, como eu falei antes, que Paulo tá falando do passado, não do presente. Porque no próprio capítulo 6, antes desse capítulo, ele fala: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, como que ele vai falar de um estado atual, que ele faz o que não quer, sendo que antes ele falou que o pecado não tem domínio, porque a gente está na graça e não mais na lei? Isso é fácil responder, só falar que a Bíblia tem contradição. Ih, brincadeira. Aí eu volto pro 17, né? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Detalhe pro tempo presente. Mas aí o pecado habita em você? Na carne. Mas o 17 ainda não nega a questão do 19 não, pô. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que lei seria essa de Deus também? Eu acho que a lei de Deus que ele se refere aqui
seria realmente, sei lá, os mandamentos, sabe? Ele tem prazer na lei do Senhor, mas ele não consegue cumprir essa lei, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, desperta nele todo tipo de maledicência. Tem um 23 aqui que talvez possa ser a chave, ó. Mas vejo nos meus membros outra lei. Então a gente tem que, talvez aqui entender que nesse pensamento que ele está construindo aqui, está colocando aqui em antagonismo uma lei contra outra, vamos colocar assim, né? Aí ele diz aqui, ó, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, está nos meus membros. O que ele quis dizer com isso, cara? Os adventistas acreditam que essa lei aí é literalmente os 10 mandamentos. Eu nem lembro qual foi a questão lá, mas lembro como foi, o que aconteceu. A explicação dele foi tão confusa, mas era como se fosse tipo assim, tudo é a lei de Deus aí, os 10 mandamentos, mas um é você... eu nem lembro, foi muito confuso a explicação do cara, do adventista. Foi um trem bem estranho que ele tava falando lá, como se, tipo assim, os 10 mandamentos eram pra você seguir, mas dentro desses 10 mandamentos tinham mandamentos que eram do homem que não era pra você seguir, entendeu? Então, tipo assim, você fazer a barba é proibido, isso aí é mandamento do homem, mas você guardar o sábado é mandamento de Deus. É tipo isso, entendeu? Só não pode tomar café, mas você nem comer carne de porco, porque esse é mandamento de Deus. Era uma confusão, rapaz. Mas basicamente o que eu entendi deles lá, que eles quiseram falar, que era tipo assim, o que eles achavam errado segundo a doutrina deles era mandamento de Deus, tá ligado? O que eles achavam só algo como cultural e tal, era mandamento aí que não tinha importância. Era um trem bem confuso. Ele usou esse texto. Eu nem lembro mais como, porque foi um trem tão confuso. Não, isso aí eu entendi de onde ele tirou, né? Na verdade, até os judeus têm essa organização. No Sarsa Presencial, algum tempo atrás, eu cheguei a falar que eles separam, né? Mandamentos em tipos de mandamento, que nesse caso aí, os mandamentos, 613, é uma categoria geral de mandamentos divididos em 3, mandamentos, estatutos e ordenanças. Então perceba aí que são 2 palavras mandamento, uma mais geral e uma mais específica. Nesse caso aí, da carne de porco, por exemplo, por essa linha de entendimento judaica, são, vamos dizer assim, restrições por conta da saúde física e da necessidade de higiene, assim como a necessidade de você, quando tivesse que fazer as necessidades, sair do arraial, ir para um local mais afastado, cavar, entendeu? E depois tampar ali as necessidades. Da mesma forma, a mulher, quando estava em fluxo, né, de sangue, tinha que sair de lá. Então, eram considerados sim mandamentos menores por essa forma de entendimento. Por quê? Envolvia a perda de salvação? Não, mas eles iam ficar mal vistos ali, entende? Era diferente de, por exemplo, a pessoa estar com lepra. Aí já aumentava, por exemplo, o grau de problema, né? Porque aí a pessoa poderia ser morta, literalmente. Da mesma forma como trair o marido, da mesma forma como maldizer os pais, da mesma forma como o que eles chamam de língua destruidora, né? Que seria basicamente fofoca, né? Esses seriam outras categorias de pecado, vamos dizer assim. E aí precisavam de uma punição mais forte. Então, dentro dessa explicação aí que o Mateus trouxe, os adventistas eu vejo que pegaram dessa linha de raciocínio judaica aí, para construir esse raciocínio. Olha só, eu acho que eu tenho uma teoria. Manda pra nós. Falando de lei de Deus, de eu ser escravo na minha mente da lei de Deus, mas no meu corpo da lei do pecado. Olha, a gente é livre no nosso espírito que é regenerado, que nasce de novo. Aqui Paulo não tá falando sobre o espírito, ele tá falando sobre a mente. Então eu acredito que ele tá falando o seguinte: olha, na minha mente eu quero seguir a lei de Deus, porque Paulo era uma pessoa assim, né? Então na minha mente eu quero seguir a lei de Deus, na minha mente eu tô olhando os mandamentos, eu quero seguir, eu quero conseguir cumpri-los, mas na minha carne eu não consigo cumprir esses mandamentos. Na minha carne eu estou sujeito à lei do pecado, que é a escravidão. Então na minha carne eu só faço o que o mandamento diz para não fazer, porque eu estou escravo. Por isso que ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se eu me lembro bem, corpo dessa morte era uma expressão de uma sentença romana, que era tipo assim: se você assassinou alguém,
Então o corpo dessa pessoa que você assassinou vai ser meio que amarrado a você, e você vai ser obrigado a andar com esse corpo em você, preso, né? Então meio que é tipo assim, a pessoa não conseguiria se livrar dessa morte. A pessoa iria acabar morrendo porque o corpo morto da outra pessoa estaria pregado nela. Então acho que seria a mesma coisa que Paulo tá falando. Olha só, eu quero muito me livrar dessa morte, eu quero muito conseguir cumprir a lei dos mandamentos, eu quero muito me justificar, quero muito me tornar santo e tal, mas eu não consigo. Por quê? Porque a morte, ou seja, porque o pecado está agarrado, entrafiado na minha carne. Eu acho que é isso que ele está falando. E aí depois, no versículo 8, ele vai falar da realidade dele agora, porque eu torno a dizer. No capítulo 7 é antes. No versículo 8, ele vai falar da realidade dele agora. Entendeu? Mesmo que eu sei que ele tá tendo uma linguagem, né, como se ele estivesse falando do momento atual dele no capítulo 7, não faz sentido você pegar isso no capítulo 7 e falar que Paulo tava falando dele no momento atual, porque isso iria contradizer todo o resto do que ele fala na carta inteira. Acho que faz sentido um pouco, deu uma clareada um pouco, porque parece que quando ele fala aqui no 19, porque não faço o bem que quero, parece que ele está falando que esse bem que ele quer, na verdade ele quer com a mente, né, vamos colocar assim, né, ou com o espírito renovado, sei lá, mas o mal que eu não quero faço, né, apontando no caso pela a carne, vamos colocar assim, né. Porque quando a gente lê aqui o 22 junto com o 23, parece apontar um pouco para isso que ele quer dizer, né? Essa dualidade, né? Tipo assim, olha, meu espírito ele quer ter prazer na lei, ele quer ter... É isso que... não sei. Enfim, ele quer, né, as coisas, né, certas, mas existe um membro, né, que não quer que isso aconteça, né? Tal, e como se esse adjetivo aqui que ele está colocando aqui de membro, ele estivesse se referindo à carne, né? Então, lendo 22 com 23 fica desse jeito, ó, porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Aí ele antagoniza aqui, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, tá conflitando com a lei, tá querendo que ele faça as coisas certas. Aí ele bota aqui, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, né? Ou seja, ele está falando que tem uma lei que está antagonizando com a lei que quer que ele faz as coisas certas, né? No caso, que quer que ele haja de forma correta, né? Ele aponta que é a lei do pecado, né? Que pode ser a lei aí, né? Que, enfim, tradicional, né? Que todos conhecem, que está na carne dele, né? Que ele aponta isso com os membros, é isso? Pergunta. Diga. Por que em Romanos 7? Isso é uma pergunta que já dá a resposta, né? Eu não sei se eu faço agora. Deixa eu ver. Tá, eu vou perguntar. Por que Paulo fala do entendimento e não do espírito? Ué, gente, porque você só pode se justificar através de Jesus. Então, na cabeça dele, no entendimento, na mente, ele quer muito se justificar, mas ele não consegue, porque a carne dele ainda... que o espírito dele tá morto, né? O espírito dele ainda tá morto. E ele ainda está dentro do pecado. Então ele não consegue. Na mente dele ele quer, mas ele não consegue. Eu acho que é isso, né? E eu não lembro qual tinha sido a questão que o Gabriel tinha falado lá. Deu uma boiada. Ele falou até que ia dar a cara a tapa. Era o que, Gabriel? E foi mal, mano. Agora até eu esqueci. E aí foi triste. Mas eu vou fazer outra perguntinha aqui no versículo 15, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Aqui, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por que Paulo tá falando que ele é vendido à escravidão do pecado, que ele é carnal? Cara, eu continuo achando que é porque de ainda não, vamos colocar assim, ainda não sermos glorificados, ainda não termos nos tornado tão, vamos colocar assim, tão cheio de... A expressão tá meio errada aqui, mas enfim, não temos sido ainda entrado na semelhança a Jesus, vamos colocar assim, né? Como Jesus está agora glorificado e tal. O nosso corpo ele está sujeito ao pecado, E assim, o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições são pecado, são doença, são angústias, tudo isso. Infelizmente nossa carne está aqui gemendo e sofrendo, esperando pela redenção.
É isso. Eu discordo um pouquinho, sabe por quê? Porque isso dá margem pra gente olhar, então, o capítulo 7, o Paulo falando da condição atual dele. Tipo, gente, atualmente sou salvo, beleza, mas ainda assim, ó, fica aqui tremendo na base, fazendo o que não quero, minha carne acaba me dominando de vez em quando. Eu não acho isso, gente, eu não acho que é isso que Paulo tá falando. Eu acho que quando Paulo fala sobre isso, sou vendido à lei do pecado, é porque realmente ele era pecador, ele ainda não tinha aceitado o sacrifício que Cristo tinha feito por ele. Então, enquanto nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos debaixo da escravidão do pecado. Nós somos pecadores, porque Adão um dia pecou e isso se espalhou por toda a humanidade. Então é isso que ele quer dizer, olha, eu sou escravo, eu sou vendido. Eu nasci, como Davi disse, né? Nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele está falando... Eu entendo perfeitamente, mas olha só, eu entendo da realidade espiritual. De quem ele é em seu espírito, entendeu? Sim, olha, acho que eu entendo perfeitamente, só que faria, como é que eu devo dizer? Poderia fazer mais sentido se ele estivesse escrevendo isso antes de ser justificado, vamos colocar assim, né? Mas ele tá escrevendo isso no sentido de isso sou eu antes de ser justificado. Por isso que Aonde tá falando isso? Eu não achei até agora, por isso que tá me incomodando. Então, vamos lá. É por isso que eu tô falando. A gente tem que entender isso, que é uma carta. Então, numa carta, né, mesmo que foi dividida em capítulos, ela tá seguindo uma construção. Então, se vocês aí estão acreditando realmente que Paulo está falando sobre o presente dele, que é comum você viver assim, tanto o capítulo 6 como o capítulo 8 vai ser refutado, entendeu? Então o capítulo 7 ele não se encaixaria no capítulo 6 e nem no capítulo 8, seria uma total contradição. Show? Como o Gabriel falou aí do cura interior, né? Então, assim, no cura interior ele fala que aquilo ali é a alma dele, né? A carne dele, como é que é o negócio aí? Sim, e vamos lá. No cura interior, nós estamos divididos em 3: espírito, alma e corpo. Sendo que os 3 estão ligados e funcionam ao mesmo tempo. Só que o corpo, ele está numa dimensão, que é a dimensão terrestre. O espírito está na dimensão espiritual. A alma está no meio dos dois. Então, vamos dizer assim, existem partes da alma que se ligam ao corpo e partes da alma que se ligam ao espírito. Como a alma ela tem essas características de estar ligado tanto a um quanto ao outro, ela recebe mensagem dos dois. Então, se o corpo tem uma certa fragilidade por uma tendência, entre aspas, genética, ou por uma tendência assim de estímulo ambiental, a alma vai reagir a essa fragilidade. Da mesma forma que em outros momentos, quando a pessoa está orando mais a Deus, buscando mais contato com Ele e Deus comunica ao espírito dessa pessoa, a alma vai conseguir captar esse estímulo do espírito que Deus está mandando, e a pessoa vai conseguir entender aquilo que Deus está falando e conseguir trazer isso para o mundo físico. Como assim? Deus comunicou que a pessoa quer fazer uma coisa, ela captou essa mensagem de Deus, vai poder executar isso, entendeu? Isso anda tanto por um lado quanto para o outro. Então, nesse sentido aí, de lei do pecado e lei da vida, resumindo, o que seria a lei da vida? Seria aquilo que Deus comunica à pessoa após o batismo com o Espírito Santo, nascer de novo, né? Para que a pessoa siga. Aí ela vai seguir a lei da vida, que é aquilo que Deus está mandando ela fazer. Enquanto que a lei do pecado seria a pessoa seguir essas tendências que vêm do corpo, das vontades humanas, e ceder a elas por meio da alma. Entendi. Então a gente tem alguns problemas aí. Vamos lá. Primeiro, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 19. Fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim termina o capítulo 6. E aí, logo depois disso, ele vai entrar sobre o que a gente está falando agora. Então a gente tem que entender o seguinte: Paulo, ele está construindo um pensamento. Se ele está falando que ele não consegue no tempo presente vencer este pecado, todos os conselhos e as ordenanças e o que ele falou ali para as pessoas, para os romanos no capítulo 6 vai de caixa. Por quê? Porque se ele não consegue, por que ele está mandando os outros também tentar? Eu já vi pessoas falando que a vida cristã é exatamente assim, né? É que a gente não consegue vencer o pecado, né? A gente não consegue fazer o bem que a gente quer, mas a gente tem que estar sempre tentando. O importante é continuar tentando, né? Ou seja, tipo assim, você é derrotado em relação ao pecado, mas o importante é sempre continuar tentando, mesmo que você não vá vencer, né? Eu já ouvi pastores falando isso, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Romanos 7, ele está entre o 6 e o 8, vamos colocar assim. Está tudo num só pensamento. Primeiro ele deu alguns conselhos, e agora ele falou sobre a vida. É como se ele fosse colocar isso agora na prática para ele. Antes ele estava falando aos romanos, no capítulo 6. Agora ele vai falar da experiência dele na lei e dele no espírito, ou seja, ele convertido. Então é por isso que quando a gente vai ler o 7, ele em nenhum momento fala do nosso espírito. Se você pesquisar aí, você vai ver que não. Em nenhum momento ele vai estar falando sobre o Espírito Santo em Romanos 7. O momento que mais chega perto é no versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? Aí ele vai entrar na questão do passado. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, ou seja, ele está falando que não teria conhecido o pecado. Isso está falando de um presente contínuo? Não. Está falando do que ele teve que conhecer, do que aconteceu. Não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Ok? Então, ele está falando aqui do presente? Claro que não, porque Paulo, o único lugar que ele vai falar que ele já está morto, que ele morreu, é lá em... não vou lembrar agora qual é a referência que ele fala, né? Ó, porque eu estou morto, crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, é o texto, não vou lembrar a referência. Se alguém quiser pegar a referência aí, eu agradeço. Então, quando nós vamos falar de morte, nesse contexto aqui, vai ter sempre dois pontos. Ou você está morto para o pecado, ou você está morto de verdade, morto para Deus, né, o que é o inferno, beleza? Então, quando a gente entende isso, a gente vai começar a compreender o que Paulo queria dizer. É por isso que Paulo, em Romanos 7, ele em nenhum momento fala sobre seguir a lei de Deus com o seu espírito, pois se fosse para seguir a lei de Deus, era para ser com o espírito e não com o entendimento. Então, olha só, vamos pegar aqui a construção. A Thaís citou, mas ela não explicou direito. Quando Paulo vai falar lá sobre a condenação, versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Corpo desta morte era literalmente, como a Thaís explicou essa parte muito bem, era uma condenação romana, uma condenação de mortes. Quando a pessoa ali matava alguém e era pego em flagrante naquilo, a pessoa era presa e o corpo da vítima era amarrado ao assassino. E aí aquela vítima começava a apodrecer e naturalmente passava a doença para a vítima. E aí até que a vítima também morria por causa, né, daquele corpo, daquele defunto amarrado a ela. Então ele coloca aqui como uma expressão de condenação de morte. Show?
Então, uma pessoa que está condenada, ela não tem poder de si mesmo para se livrar. Então, quando falamos de condenação ali, principalmente uma condenação de morte, é impossível a gente usar esse argumento que Paulo está falando ali de algo que não envolve condenação. Por quê? Porque logo depois dele falar isso, em Romanos 8, ele vai falar exatamente sobre o quê? Sobre condenação. E ele ainda vai usar um argumento que é o agora, ou seja, o presente. Ou seja, tudo que você está escrevendo uma carta e depois fala agora, quer dizer o quê? Quer dizer que, voltamos para o presente. Então, antes, no Romanos 7, Paulo ele era escravo, ele era carnal, como ele fala aqui, né, no versículo 5. E aí a vida dele ali é explicada de uma vida na lei. O que era a lei? Ou seja, você, com o seu entendimento, porque o seu espírito já estava morto, então você não podia seguir com o seu espírito, adorar a Deus com o seu espírito, você não podia fazer nada disso. Né? Então, com o seu entendimento, você queria agradar a Deus, você queria amar a Deus, você queria cumprir os 10 mandamentos, porém, a sua carne não permitia. Por quê? Porque você era escravo. Então, por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, este eu não consigo fazer. Agora, o mal que eu não quero, este eu não consigo. E aí é por isso que ele fala que, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha só, vamos lá para Romanos 8? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se quiser, eu dou uma pausa. Vou mais lento. Tô acompanhando. Vamos para Romanos 8. Quando ele termina de falar disso, de seguir com entendimento e coisa, olha só como em Romanos 8 vai estar completamente diferente o modo de falar dele. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida... Por que não foi a lei do entendimento agora? Por que agora é a lei do Espírito da vida? Antes ele falou da lei de Deus. Sou escravo da lei de Deus, no entendimento. Segundo a carne, da lei do pecado. Por que agora está falando do Espírito da vida? Ele, em nenhum momento ele usou essa expressão no 7. Não, eu não tinha lido esse versículo aqui não, mas eu acho que assim, esse versículo aqui foi o que mais constatou que no 7 ele estava falando do passado. Não é possível, no 8 ele fala um negócio desse aqui. Não, mas vamos continuar que vai ficar bem claro. Então, olha, agora ele colocou uma terceira lei aqui, uma expressão que ele não usou no 7, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Lembrando, em nenhum momento ele estava falando de Cristo, de estar em Cristo no capítulo 7. Ele só cita Jesus no final, e aí logo depois ele já entra no Romanos 8. Então vamos lá. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso aí tá lembrando o quê? O que ele falou lá do 7, né? Que a lei era boa, a lei era justa, porém a carne, achando ocasião em nós, né, se achou todo tipo de pecado. Era impossível a lei gerar algo bom por conta da carne. Então o que foi a solução? O próprio versículo fala: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Está falando do sacrifício de Jesus, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha só que interessante, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que ele não falou segundo o entendimento? Sendo que antes ele ficava lutando com o entendimento e com a carne. Vamos reler o 25? Olha o que o 25 fala. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora parece que mudou, porque a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4 e versículo 25. Você percebe que antes ele falou da mente, de mim mesmo, com a minha mente. Agora no 4 ele está falando segundo o Espírito. Então no capítulo 7 não é citado o Espírito. Show? Então, olha só que interessante, ele vai continuar ainda, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do
espírito. Por que que ele parou de falar do que se inclinam para a mente, para o nosso entendimento? Por que que ele simplesmente para assim de uma hora para outra? Qual foi a diferença que aconteceu aqui? Em um ele ainda não tinha nascido de novo. No outro capítulo, né, capítulo seguinte, ele já falado agora, onde ele já é uma nova criatura. Exatamente, né? Então é uma mudança óbvia, é nítido essa transformação aqui de realidade, ok? Então ele continua, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Presta atenção, como Paulo está falando que o pendor da carne dá para a morte, sendo que no 7 ele estava falando que ele era carnal, que ele não conseguia cumprir, que ele não conseguia fazer o bem, e aí? Se ele fizer isso, das duas umas, ou ele está falando que ele está indo para o inferno, ou ele está falando do passado dele. Eu não acredito que ele esteja falando que ele está indo para o inferno. Então a gente tem que entender os contextos, o que o escritor está escrevendo como inteiro. Se a gente pegar um capítulo sozinho, a separação do capítulo, ela ajuda a gente a achar as coisas, mas às vezes atrapalha. Por isso, o pendor, versículo 7 agora, ó. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Lembra que ele falou com a mente seguir a lei de Deus? Vamos lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Essa é o texto-chave para a gente pegar e entender aqui que ele não está falando de se você peca ou se você não peca, mas sim de natureza, de estar em Cristo ou na lei, ok? Olha só que interessante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, agora eu vou esclarecer algumas coisas. Primeira coisa, o ponto da cura interior que o Gabriel falou, que nós somos, né, lá que nós temos espírito, alma e corpo, e que o corpo realmente ainda está caído, é genuíno, ok? É verdade. O corpo, ele não se converteu. O corpo é o que a gente chama da carne. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Ok. Show. Então, sim, concordo. Isso aí. Então aqui o próprio Paulo ele vai estar falando isso bem enfaticamente, né? Que se nós estamos em Cristo, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, beleza? Então tem essa divisão. É por isso que Paulo também vai falar, eu acho que é antes ou depois, que ele vai falar que nós, né, o espírito sempre está militando contra a carne, beleza? Mas isso não é o que está acontecendo em Romanos 7. Romanos 7 era literalmente uma completa derrota. Tem pessoas que vão falar, como a própria cura interior, vai falar que Romanos 7 é essa batalha aí entre alma, entre espírito e a carne, né, pelo controle da alma. Não é o que Paulo está falando ali, porque ali não existe nenhuma vitória. Paulo não cita nenhuma vitória ali, é uma completa derrota. Ele se coloca como um escravo, e nós não somos escravos da carne. Em todo momento ele vai falar isso, tanto no capítulo 6 como no capítulo 8, que nós não somos mais escravos nem do pecado, nem da carne. Agora, quem está na lei, sim, quem está na lei. Então, quem está na lei, sim. Quem está na lei é escravo do pecado, né? Porque lembra o que Paulo fala? A força do pecado é a lei, beleza? Então, olha só, esse ponto aqui a gente entendeu. Versículo 9, a gente já entendeu que a nossa carne é pecaminosa. Mas olha só o interessante aqui. Por que que ele não está falando sobre uma vida sem pecado, essas coisas, ainda que ele esteja falando, mas estou falando no sentido de como o Gabriel tinha citado aí, né? Não envolver condenação. Porque Paulo aqui, ele não vai colocar as nossas ações em xeque, mas ele vai colocar se o Espírito habita ou não habita. Olha só, no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em
vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, qual é o requisito para a pessoa estar no Espírito? É ela ter o Espírito. Então, não é ficar nessa batalha na mente, igual eles estavam falando ali de Romanos 7, sobre né, o meu entendimento, eu luto, mas eu tento fazer o bem, não consigo. Não, nós temos que entender que agora, em Cristo Jesus, não existe mais condenação. Nós fomos livres e é exatamente essa liberdade que nos dá poder para vencer o pecado. Deu para entender direitinho? Alguém discorda, concorda, tem alguma visão que não entendeu, um ponto, e aí quer acrescentar? Assim, o 8 fez muito sentido, de que ele estava falando no passado ali no 7. O 8 teve muitos pontos claros ali de que de fato ele estava falando no passado mesmo, senão seria uma tremenda contradição, né, realmente. Gabriel, Rafael, quero ouvir vocês. Não, eu concordo, agora ficou claro. Não tenho muito mais a acrescentar, não. Gabriel deve estar pensando no argumento, deve estar fritando a mente lá. Mas, então, gente, a gente precisa, né? Vou só fazer um encerramento aqui, não sei, algo do tipo, né? Mas um desfecho aqui pra gente entender isso direitinho é que a gente precisa aprender a ler a Bíblia como um todo. E se é uma carta, ele está escrevendo um pensamento. Então, nem sempre porque o capítulo acabou, o assunto terminou. Nem sempre isso acontece. Show? Então, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, é por isso que geralmente eu não gosto de títulos, por exemplo. Por que geralmente eu não gosto de títulos? Porque os títulos, eles são interpretações de pessoas, eles não são inspirados por Deus. Então, às vezes, a pessoa coloca o que ela entendeu ali e aí fica aquela bagunça, você tá falando do né? Título ali em cima, ali antes, ele Isso, falando do versículo ali, né? Por exemplo, parábola de não sei o que. Isso é um título que Deus colocou, que não necessariamente é uma parábola aquilo ali, né? Isso aí. É até interessante por quê? Porque, tipo, tinha uma passagem que é do rico e do Lázaro, né? Que os dois vão lá pro seio de Abraão. Antes, a maioria das Bíblias colocavam parábola do rico e do Lázaro. Depois de um tempo, eles foram entendendo que aquilo não era uma parábola e aí não tinha mais isso. Aí só tinha o rico e o Lázaro, né? Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, e por aí vai, né? Mas não fala, ou o seio de Abraão, por aí vai. Mas não falava mais parábola, né? Não chamava mais de parábola. Por quê? Porque isso é a interpretação da pessoa, não é de fato aquilo, e muitas vezes atrapalha, né? Assim como os capítulos também foram colocados para a gente conseguir achar o local, né? Mas muitas vezes a gente acaba caindo, né, nessa confusão aí, nessa armadilha dos capítulos, e aí a gente acha que porque acabamos de ler um capítulo, acabou o assunto ali. Não, né? Paulo está continuando, ele escreveu uma carta inteirinha. Então nós temos que saber identificar aonde esse texto começa e aonde esse texto termina. Como a Thaís bem disse, né? Começou lá em Romanos 6. Se Paulo está falando do presente dele aqui, ele ia estar literalmente se contradizendo em um monte de coisa que ele já tinha falado em Romanos 6. E aí quando ele entrasse em Romanos 8 ainda, ele ia se contradizer mais ainda. Ia ser uma confusão de contrariedade. Contrariedade, isso aí. Contrariedade. Então nós temos que entender isso. Então, que a gente possa, né, qual é o objetivo dessa aula? É a gente entender principalmente e parar de usar a Bíblia como desculpa para pecar. Pelo menos para mim, quando a primeira vez que eu aprendi sobre esse texto, sobre esses contextos, foi isso. Porque eu ouvia muito, né? Muita gente falando, não, mas se Paulo, que é Paulo, não conseguia, né? Eu tô tentando, né? Mas também sou humano, sou carne, a carne é fraca e tal. E Paulo, ele não fala a carne é fraca, por isso que a gente cai. Não, ele fala a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se você tomar posse da verdadeira liberdade que o Evangelho te dá, você vai sim conseguir vencer o pecado. Vamos continuar caindo? Claro que vamos, né? Todos nós, como 1 João fala, né? Nós
temos ali, nós pecamos. Mas isso não é algo que nós podemos dar uma desculpa, né? Ah, não, eu pequei porque eu era fraco. Não, né? Por isso que a Bíblia fala pra gente vigiar e orar. Quanto mais cheios de Deus a gente estiver, mais difícil vai ser pro pecado aparecer na nossa vida. Então não usem Paulo como esse exemplo, pois ele não estava falando da vida presente dele, e sim da vida que ele vivia, a vida miserável que era de estar debaixo da lei. Hoje nós temos o Espírito, e o Espírito habita em nós, o Espírito nos ajuda em todo o tempo para vencermos essas coisas. Show? Perfeito. Bem esclarecido. Bem esclarecido. Então, no fim das contas, a mais correta aqui foi a Thaís mesmo. Não, Foi isso, a Thaís tava certinho, até fiquei preocupado que ela ia dar o spoiler logo de cara. Fiquei, pô, cara, que isso? Graças a Deus que ninguém me entendeu, né? Não, mas o Aleph ajudou a ninguém te entender ali. Eu também peguei o proveito ali pra dar uma confusão, né? Porque senão ia acabar a aula já de cara, velho. Aí não, tem que deixar o povo pensar um pouquinho, entendeu? Tem que deixar o pessoal ali. Basta, vou pegar logo o que eu acho. Tá, só pra ter certeza de que eu entendi. Se você pudesse resumir essa aparente contradição de Paulo, que não é uma contradição, em 2 frases ou em um parágrafo, como você resumiria? Rapaz, difícil, hein? Resumir esse capítulo inteiro aí. Mas se você for resumir o que ocorre ali, é literalmente Romanos 7, a realidade de quem vivia na lei, ou seja, ela até queria agradar a Deus, ela queria seguir os mandamentos. Porém, esses mesmos mandamentos que ela queria seguir, por você estar enfermo pela carne, por você estar em pecado, pelo seu espírito estar morto, você nunca conseguia. Então, por você estar na lei, sem Jesus, você sempre iria fazer o quê? Agradar o pecado. Você sempre iria fazer aquilo que você não queria. É como se, tipo, você está doente. Beleza? Vamos dar um exemplo que você ficou doente. Pegou o Covid aí, né? Inclusive, não é uma mentira, né? Você estava doente aí recente, Covid, mas vamos lá. A pessoa tá com Covid, ok? Aí chega um fulaninho, sei lá, vamos colocar seu patrão. Seu patrão chega pra tu e fala, olha, você tem que melhorar agora e vir pro trabalho. E aí, o que você vai fazer? Vou atrás de um médico e deixar que o médico diga se eu tenho condição de voltar agora ou não. O médico chega e fala assim, olha, aí o médico vai virar, vai pegar e vai falar aquele seguinte, olha, isso aqui infelizmente você vai ter que esperar 15 dias pra passar esses sintomas e tal, não adianta você tentar que senão vai melhorar. Eu vou pegar a fala do médico e vou repassar ipsis literis pro patrão. Se possível, mas o patrão, ele é um cara que ele tem controle absoluto sobre tudo. Você pegou aquele patrão problemático, ele fala, não quero saber, melhora agora e vem. E aí, o que você vai fazer? Entra na justiça. Mas ele tem controle sobre a justiça. Você não tem um simples patrão. Nesse nível aí começa a complicar. Então, o que provavelmente vai acontecer com você você vai querer muito o quê? Melhorar. Só de você ficar doente, naturalmente você já vai querer melhorar, correto? Ou tem gente que gosta de ficar doente? Tem Óbvio gente, que não. Com certeza tem gente que gosta, mas doido pra tudo. Então, você não gosta. Naturalmente, quando o patrão te fez essa pressão, instantaneamente, você quis muito mais agora melhorar. Por quê? Porque agora, além da sua saúde estar em jogo, o seu emprego também está em jogo, correto? Tá correto. Então, além agora da saúde estar em jogo e o trabalho está em jogo, ou seja, o nosso emprego está em jogo, a nossa vontade agora vai ser muito maior. Por quê? Porque além de eu querer melhorar da doença, eu também não quero perder o meu emprego. Só que eu querer melhorar vai fazer eu melhorar? Não. A não ser que você tenha um controle mental muito forte sobre o seu Mindset. corpo. Psicologia feelings aí. O que geralmente vai acontecer? Geralmente acontece o oposto, correto? Você, como bom psicólogo, pode atestar isso. Geralmente a pessoa vai ficar mais ansiosa e a ansiedade vai baixar a imunidade dela. Ou eu estou louco? Depende. Se a ansiedade dela for descontrolada, sim. De fato, isso aí vai acontecer.
patrão. Então, quanto mais você querer melhorar ali, tem chance de aplicar essa ansiedade e gerar o sentido oposto. Claro, gente, isso aqui eu tô dando um exemplo, mas era exatamente isso que acontecia. Você tinha uma ordem de Deus, o Deus todo criador. Deus falou, olha, você cumpre esses 10 mandamentos ou você vai morrer. Isso não é um simples patrão, é Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, naturalmente, qualquer pessoa em sã consciência, porque sempre tem aquelas pessoas que não estão em sã consciência, mas qualquer pessoa em sã consciência iria fazer o quê? Pô, eu preciso fazer isso, eu preciso cumprir isso, senão eu tô lascado. Só que só o fato de você querer não adiantava. Por quê? Porque você estava enfermo, ou seja, você estava doente. Então só o fato de eu falar para você fazer algo não vai resolver, entende? Então você até queria melhorar. Paulo cita ali em Romanos 7, olha, o bem, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, né? O mal que eu não quero fazer, esse aí eu faço, né? Por quê? Porque ele estava morto, ele estava escravo, ele estava debaixo da lei, sem Jesus. Por isso que ele encerra o capítulo falando que glória a Cristo Jesus, né? Então, o capítulo 7 se resume nisso, numa vida baseada na lei e sem Cristo. Quando entra no capítulo 8, já vai ser o oposto. Vai ser uma vida baseada no Espírito, onde não existe mais condenação. Então, se eu fosse resumir, seria mais ou menos isso daí, né? Romanos 7 é uma realidade de quem vive sem Jesus e debaixo da lei. Romanos 8 é uma realidade de quem vive com Cristo, né, sendo guiado pelo Espírito. Show? Ambas estão falando de uma vida de condenação. Agora ficou claro? Você mutou na hora que você ia terminar aí. Foi mal aí, deu uma bugada aqui, mas ficou claro sim, agora sim. Então, show. Então é isso, galera. Se todo mundo ficou claro, espero que o pessoal que esteja nos ouvindo também, né, tenha ficado claro. Caso não, mande a perguntinha aí pra gente, que a gente esclarece nos nossos podcasts. Se quiser participar também, né, é só entrar no link aí do WhatsApp, no nosso grupo, que a gente tá sempre mandando lá as respostas, as perguntas, né, os nossos afazeres também. Se você for de Vila Velha, fica ainda mais fácil para você, porque agora tem 2 dias e você não tem mais desculpa. Tem sábado e tem quarta-feira também. E o grupo no WhatsApp, só você chegar, falar com a gente também no Instagram. A gente está bem acessível nas redes sociais, etc, né? Muito fácil chegar e falar com algum de nós, que com certeza nós faremos o possível para recepcionar, etc e tal, né? Enfim, né? Tem muita novidade chegando aí, a gente tá vindo com algumas implementações, né? E é isso, né? Mais um Tarja Preta concluído. Não lembro agora quais serão os próximos, né? Mas tem uma porrada de assunto polêmico aí que eu até coloquei aqui, que eu listei na realidade, né? E tal, né? Que vai ser, que a gente vai poder estar falando, né? A respeito disso. O próximo eu acho que é o da guerra. Jesus veio para trazer guerra, eu acho que é o próximo. Eu acho que faz até sentido, porque foi em uma das aulas de fundamentos que a gente discutiu isso e deu uma discussão a respeito dessa questão, e aí ficou essa coisa, ficou esse ponto aberto, né? A gente precisa tratar, sim, com certeza, né?